Bom dia a todos. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 11. Eu gostaria que o senhor Duque pudesse colocar a transparência, o PowerPoint primeiro. Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 13. Estarei lendo os versículos ímpares. Eu gostaria que a igreja pudesse acompanhar, lendo os versículos pares. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-na de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hoje eu gostaria de encerrar a sequência de sermão. É preciso ter fé. A primeira semana que eu compartilhei sobre fé, eu apresentei a vocês sobre a salvação. É preciso ter fé salvadora. E a palavra diz que nós somos salvos pela graça de Deus. E a fé, até a fé de você acreditar em Deus, é um presente de Deus. Também falei para vocês, compartilhamos que nós precisamos checar de como está a sua fé. E como nós podemos saber se a nossa fé está boa ou ruim, é se eu e você, nós temos a sensibilidade relação ao pecado. Ou seja, você peca, se você está insensível, nós precisamos rever realmente a nossa fé. E também o segundo teste é saber se você está andando na palavra de Deus. Na semana passada apresentei sobre a fé curadora, de que a fé começa no ouvir, ou seja, começa na palavra de Deus e termina na palavra de Deus. Então o começo em Deus e o seu fim é Deus. E a fé nada mais do que é um instrumento, um canal para o cumprimento da vontade de Deus. Hoje eu gostaria de finalizar apresentando a vocês fé visível. Será que eu posso ver, ou será que eu posso enxergar a fé do meu irmão, a fé das pessoas? Sim, é perfeitamente possível. Nós podemos enxergar a fé das pessoas. Versículo 1. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, fé é fazer existir o que não existe. Ou trazer para o mundo visível
algo invisível. Apesar do pecado e da queda do homem, ainda é possível ver na humanidade atributos invisíveis de Deus. Primeiro, é o atributo de criar as coisas. Deus deu a Adão a capacidade de dar nome aos seres vivos. E alguns teólogos falam, ao dar o nome, você é elefante, o elefante, ele ganhava a identidade de elefante. Você é um leão, e quando Adão falava, você vai se tornar um leão, quando dava o nome de leão, ele ganhava essa identidade. Deus deu nome, deu capacidade ao homem de dar nome às coisas criadas. Senhor Duque, você pode colocar os slides? O ser humano, nos últimos 25 anos, ele criou muita coisa. E para cada coisa criada, ele deu um nome. E como vocês veem a figura aí, nós temos até o cartão, né, para você, a leitura, né, do computador. Né? Teve uma geração que fez o trabalho em disquete, né, talvez a minha geração. Né? E a outra geração em CD, agora nós temos USB. E nós vemos uma nuvenzinha ali. Ou seja, no homem, na humanidade, nós podemos ver atributos de Deus presentes na humanidade, que eles são capazes de criar coisas e nomear coisas, mas o grande problema é que eles não dão glória a Deus, eles não honram a Deus pelas coisas que foram criadas. Em segundo lugar, você pode mandar, essa aqui é a foto da minha família que está nos Estados Unidos. Multiplicai-vos, essa foi a segunda ordenança de Deus para o Adão. E você pode ver no centro, você pode ver o meu sogro e minha sogra, e em volta, né, duas filhas e um filho, né, e os consecutivos genros e noras, e 8 netos. Ou seja, Deus deu a capacidade de criar do nada. Eram duas pessoas, e através das 2 pessoas, eles fizeram existir coisas que não existiam. Essa é a capacidade que Deus deu a cada um de nós, de trazer para o mundo visível coisas que não existiam. Mais uma vez repito, a diferença é que a humanidade, muitas deles, eles não honram a Deus e percebem que o ato de gerar filhos, o ato de criar, isso não é fé, mas na verdade é fé. Uma coisa que vem de Deus, porque é uma ordenança de Deus. E nós nada mais estamos cumprindo a ordem de Deus dada a cada um de nós. Talvez o problema é que nós vemos isso com tanta frequência, que isso não precisa, né, ter muita fé. Eu sei que quando casar a gente vai ter filhos, né? Então as pessoas pensam com maior naturalidade, mas na verdade não é tão natural. Isso exige fé também. Quem pode dizer isso são pessoas que não têm filhos, como eu. Nós vimos que a vida é o que? Exige fé da pessoa. E que não é tão natural como nós pensamos. Hoje eu gostaria de trazer o que é fé visível. Será que eu posso enxergar a fé? Sim, nós podemos. O primeiro ponto, pode colocar, Sr. Duque. Fé visível é igual relacionamento. É um processo contínuo. Nesse sentido, você que tem uma fé boa, podemos dizer, é alguém que tem um relacionamento bom com Deus ou com Jesus, com a Santa Trindade. E nós podemos identificar a sua fé em olhos humanos, quando? Através de culto. Vocês vieram aqui para adorar um Deus, e esse Deus não é
possível enxergar com os nossos olhos. O fato de você vir aqui adorar o nome dEle, vir aqui fazer oração para esse invisível, isto é uma demonstração de uma fé visível. Nós temos cerca de 250 a 300 pessoas aqui. Nós somos testemunhas do invisível, do Deus que nós não vemos, mas Ele está aqui presente. E quando seu filho vê: pai, onde você vai? Ah, nós vamos à igreja. Fazer o que na igreja? Ah, eu vou lá cantar. Ah, eu vou adorar. Para quem você vai adorar, pai? Para Deus. Onde está Deus, pai? Me mostra onde está Deus. Filho, nós não conseguimos ver Deus, mas eu consigo sentir a sua presença na minha vida. E a criança vai ver a sua vida, a sua atitude como adorador, a sua vontade de vir aos cultos para adorar, para honrar o nome da pessoa que você nunca viu. Isso é uma demonstração visível da nossa fé. Precisamos ser capazes de não abrir a mão dos nossos cultos, na qual adoramos o Deus invisível, porque visivelmente Deus trabalha em nossas vidas. E você é testemunha disso. Você está aqui porque um dia você experimentou esse Deus. E você vem honrar esse encontro, e você vem honrar esse nome. E é possível ver na atitude de você uma fé visível, um relacionamento contínuo com Deus. É lógico que nós precisamos atentar para a qualidade do culto. Estou falando, não é tempo que vai dizer. Não é porque você veio, estou 10 anos, 20 anos, 30 anos aqui. Mas se você realmente está levantando uma adoração legítima ao nosso Criador, faz diferença. O versículo 4 diz o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Podemos dizer que tem pessoas que vêm aqui e o seu culto não está sendo oferecido a Deus. A palavra diz aqui, no começo eu falei, Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tem muitas pessoas que vêm aqui e não adoram em Espírito e em verdade. Consequentemente, essa fé não é visível, porque não há relacionamento com Deus. João 4, 23, 24. O Pai está buscando quem? Os adoradores. Se Ele está buscando, é porque não está tendo adoradores suficientes. Espero que você e eu sejamos aquela pessoa que Deus está buscando, porque através disso a nossa fé será visível. Continuando no versículo 4, pela fé ele foi reconhecido como justo. Ou seja, ao cultuar a Deus, ao você dar um culto legítimo, em espírito e em verdade, Deus considera esse culto justo. Ele aceita o nosso sacrifício diante dele. Quando Deus aprovou as suas ofertas,
embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Por mais que Abel tenha morrido, por mais que Abel tenha sido assassinado pelo próprio irmão, a fé dele está sendo anunciado até agora, até o dia de hoje. Se você realmente entender qual é a dinâmica do culto, se nós adorarmos realmente conforme a vontade de Deus, por mais que eu morra, por mais que vocês morram, isso vai ser um testemunho vivo para as próximas e as próximas gerações. Essa vai ser a prova visível de que essa igreja não vai sumir. Por quê? Porque eu e você assumimos um compromisso de relacionamento com o nosso Deus. Seu Duque pode mandar o próximo? Havia um pastor, evangelista e um padre, eles foram pescar. E o lago não era tão grande, né? Eles estavam ali no meio do lago pescando e de manhã inteira não pegaram quase nada. Aí o evangelista, ele sai do lugar, ele salta do barco e ele vai saltando por cima das águas. Ele falou: onde você vai? Estou indo ao banheiro. E depois de 10 minutos ele volta andando por cima das águas e entra no barco. Logo depois o pastor fala: também vou no banheiro. Ele salta do barco e ele começa a andar em cima das águas. Depois de 10 minutos ele volta pelo mesmo trajeto que ele fez. Aí o padre falou: caramba, os caras têm fé, né? Eles têm fé verdadeira. Acho que eu também consigo, né? Poxa, eles têm, eu também, por que não, né? Por que não consigo? Aí o padre falou: eu também vou ao banheiro, tá bom? Tá bom? Ele saltou, o que aconteceu? Ele afundou. Aí o pastor olha para o evangelista: você não falou onde estavam as rochas para ele? Ou seja, o padre era novato naquele lugar. O evangelista e o pastor, eles sabiam onde estavam as pedras, é só lá, vou lá, né? Eles sabiam até de decor, né? Onde estão as pedras. Então dava a impressão que eles tinham uma fé capaz de andar sobre as águas. Por quê? De tanto eles irem lá, eles criaram um vínculo tal com aquele local, que eles conheciam cada detalhe daquele lago. Ao contrário do padre, a primeira vez não servia de nada. Então, aos olhos do novato, o evangelista e o pastor realmente estavam andando por sobre as águas. Nós também, nós devemos desenvolver esse relacionamento com Deus. Da mesma forma que eles conheciam o lago, nós precisamos conhecer o nosso Deus e desenvolver o nosso relacionamento com Ele. E saber cada passo, cada diretriz, cada detalhe. Você já conhece quem é o nosso Deus. E o que Ele quer, o que Ele deseja para nossas vidas. E você faz. E aquelas pessoas que não têm esse relacionamento com Deus, ao olhar para a sua vida: esse cara tem fé, hein? Puxa. Mas na verdade, não é fé apenas, do ponto de vista deles, é relacionamento. Você já tem a intimidade com Deus. Portanto, essa intimidade é vista por outras pessoas. Pode mandar o próximo slide? Eu vou fazer um teste aqui para ver como é que você está, como é que está o seu relacionamento com Deus, ou seja, de como é que está a sua fé, se a sua fé está visível. Esse é o teste de 7 Jesus, eu inventei esse teste, tá bom? Não tem nada a ver, tá bom? A pessoa morreu, né, e foi para o céu. E São Pedro saudou: puxa, tudo bem,
que bom que você foi fiel, que legal, né? Você realmente não faltou aos cultos, você foi uma pessoa zelosa, etc, etc. Mas só falta o último teste para você entrar no céu. Aí você, tudo bem, né? Eu encaro. E qual é esse teste? Esse teste é de adivinhar qual desses 7 Jesus é o verdadeiro. Aí você olha para aquele do canto ali, aí esse Jesus eu conheço, é do Passion, do Mel Gibson. Acho que deve ser ele, né? Porque ele teve recorde de bilheteria, deve ser esse Jesus o verdadeiro. Aí você vê outro desenho ali do lado do Passion em cima. Não é esse aí, não, esse eu vi, esse é antigo. Eu vi nos quadros, eu vi no quadro lá na casa do meu pai. Deve ser esse Jesus. Aí você vê o outro, é um Jesus um pouco mais romântico, né? Mais cara de apaixonado. Não, eu fui com essa cara. Esse Jesus, ele tem aquele olhar assim de pai. Não, esse Jesus é meu Jesus verdadeiro. Aí você lembra daquele filme de Jesus que você assistiu quando eu tinha 7 anos? O Jesus de Nazaré ali. Não, é esse Jesus. Esse é mais bonito. Deve ser, ele tem olhos azuis. Esse Jesus é o Jesus verdadeiro. Aí você fala, não, eu prefiro o Jesus do Salmos 23. Não, é aquele Jesus, não do Salmos 23, é aquele Jesus onde foi atrás da ovelha perdida. É isso, esse Jesus está com a ovelha na mão. Esse é Jesus verdadeiro. Ou se não, esse aqui não é ladrão não, esse é o Jesus segundo os cientistas, né? Que Jesus não era mané loiro, que não, ele era árabe, no mundo muçulmano ali, na parte do Oriente Médio, as pessoas ficam no sol. Jesus, na verdade, é um morenão, assim, ó, né? Ou se não, outro Jesus, que é mais sereno. Qual Jesus você escolheria? É o último teste, para entrar no céu. Qual desses 7 Jesus você escolheria? Se você está na dúvida, então tem problema de relacionamento com Deus. Você deve falar assim, seu Pedro, essa aqui é fácil demais, eu tiro de letra, e eu nem vou enxergar, eu vou de olhos vendados. Tem uma venda aí? Aí você, de olhos vendados. Aí você ouve, né? Tá o Jesus lá, vem aqui, eu sou Jesus. Jesus bem, não, eu sou o caminho, a verdade. Todo mundo com a sua voz, né? Todo mundo com o seu jeito. E você, com os olhos vendados, você reconhece a voz do seu pastor. Amém? Você é capaz de reconhecer a voz de Deus? Você é capaz de reconhecer a voz do seu Jesus? Isso só é possível quando você tem um relacionamento com Ele. Se você não tem um relacionamento com Ele, é quase que impossível você reconhecer quem é o Jesus verdadeiro. Uma fé visível é uma fé a qual requer relacionamento. É uma fé onde você vem aqui nos cultos e você ouve a voz do seu Criador, a voz do seu Salvador, a voz da pessoa que te perdoou, a voz da pessoa que te consola, te encoraja. Essa voz não pode ser confundido com as outras vozes. Essa voz é única e eu e você reconhecemos de quem é essa voz. Segundo lugar, pode mandar, senhor Duque. Para ter uma fé visível é igual obediência, e está ali em uma letras menores, sem medo de errar. Muitas pessoas perguntam assim, pastor, como você sabe que é Deus que está falando? Às vezes eu ouço uma coisa no meu coração, mas como é que você sabe se realmente é Deus? Se não é a minha consciência ou uma voz do além,
né? Eu tenho medo, por isso que eu não obedeço, porque eu não tenho certeza do que é. Mas eu desafio você. Como é que você vai descobrir se você não vai colocar na prática? Como é que você vai ter certeza se você não experimentou? Como é que você vai saber se realmente é a voz do seu Criador, do seu pastor, do seu Jesus, se você nunca obedeceu? Ah, eu tenho medo, eu não vou não. Já precisou fazer errado? Não. Sem medo de errar, coloque a palavra de Deus em prática. Jesus chegou a 2 pescadores, hoje tem bastante história de pescador, né? Chegou a 2 pescadores e falou assim: deixa eu entrar no seu barco porque a multidão está me apertando, né? Aí o pessoal estava encurralando Jesus e Jesus falava: preciso de espaço. Aí ele pega um barquinho e ele começa a pregar nas águas, dirigindo a praia, né? Depois de ter terminado essa pregação, Jesus fala para esses pescadores assim: vamos lá no fundão lá. Não foi nessas palavras, mas vão até as águas lá no fundo, né? E o Pedro, ele obedece. E Jesus fala para o Pedro: lance as redes para a pesca. Aí o Pedro, ele hesitou um pouco, falou assim: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Hoje o mar não está para o peixe. Mas por que você está dizendo, eu vou lançar? Quando fizeram, aqui é a ênfase, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Quando você coloca a palavra de Deus na prática, quando você realmente quer obedecer aos mandamentos de Deus, essa fé se torna visível e as pessoas olham e ficam maravilhados pelo acontecimento. Como é que eu sei se Deus está falando no meu coração? Meu filho, minha filha, cheque o seu relacionamento com Deus. Você vai saber. Você vai saber que Deus está falando. Mas ainda assim, ainda não tenho certeza. A palavra de Deus incomoda, porque é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. A palavra de Deus fala o meu coração. Você pode esquecer um dia, mas depois de uma semana você lembra da mesma palavra. Você pode ter esquecido um mês, mas no próximo mês o pastor fala a mesma coisa. O Espírito Santo, ele insiste para que nós possamos obedecer e colocar na prática o que o Senhor está incomodando o teu coração. Mais uma vez, o Senhor que pode mandar, fazendo um breve resumo da semana passada. Fé, o que é fé? É estar na palavra, que está acima do querer e do fazer. E o que é uma imprudência? O fazer e querer está acima da palavra. Como é que eu sei se realmente isso vem de Deus? Simples. Veja se o que você está ouvindo está acima da palavra ou está abaixo da palavra de Deus. E continuando, seu Duque pode colocar o clique de novo. Onde a fé começa no ouvir da palavra. E o seu fim é na palavra. E qual que é o fim? Onde termina a fé? Na palavra de Deus. A origem em Deus. E o seu fim também é
em Deus. Como é que você sabe? Mais uma vez, insisto, a palavra incomoda o meu e o seu coração. O problema, mas não estou sendo incomodado. O problema é que eu e você, nós não estamos lendo a palavra de Deus. E quanto mais longe de Deus, nós começamos a ter uma concepção errada sobre Deus. Nós estamos tão alienados da palavra de Deus, que você interpreta a Bíblia da sua maneira. Mas quanto mais perto de Deus, você vai desenvolvendo um relacionamento. E desse relacionamento, tem aquela palavra que vai incomodar o meu espírito. Eu falo com certeza, você consegue discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. O que é de Deus, Ele faz você avançar na fé. Ele faz com que a palavra possa ser cumprida através de você. Tudo que é ligado no céu vai ser ligado na terra aqui, e vice-versa. A palavra de Deus quer se cumprir visivelmente aqui na terra. E o canal para o cumprimento desse reino de Deus de uma forma visível para as pessoas é a minha e a sua obediência. Se nós obedecermos aquele canal que Deus tem falado, que nada mais é a tua própria palavra, isso vai se cumprir no mundo dos visíveis. Pode mandar o próximo, Sr. Tuque. Se perguntarem, nossa, você tem uma fé muito boa, nada mais, eu posso dizer, você é uma pessoa que obedece à palavra de Deus. No Velho Testamento, a fé, o sinônimo de fé era obediência. Tanto Abraão, tanto Noé, ele construiu a arca, do invisível se tornou visível, e através desse visível, o Hebreus fala que o mundo foi julgado, e que Noé foi justificado, através da obediência da palavra de Deus, é que nós podemos mudar a realidade, nós podemos trazer o reino de Deus mais perto, mais acessível às pessoas. E para isso nós falamos uma fé visível. Eu posso enxergar a tua fé. E por último, Sr. Duque, fé visível é igual conviver com incerto. Calma aí. Pensava que fé, uma pessoa que tem uma fé boa, é aquela pessoa que tem tudo no controle. Ele sabe quando agir, ele sabe o que fazer. Mas, eu quero trazer aqui, uma pessoa com fé, uma fé visível, é aquela pessoa que sabe conviver com o incerto. Faz 3 anos que voltei, no dia 1º de novembro, faz 3 anos que voltei dos Estados Unidos. E isso demandou fé na minha vida. Uma coisa é você ir para os Estados Unidos, uma coisa é voltar dos Estados Unidos. Ou seja, como voltar para o Brasil? Isso é muito importante. Voltar ao Brasil para viajar, assim, não tem problema. Mas Deus, eu terminei meus estudos. E ainda não tenho uma noção clara do que eu devo fazer, Pai. Na verdade, eu tinha uma noção clara do que devia fazer, né? Na verdade, eu estava trabalhando lá estava recebendo treinamento para abrir uma ONG aqui no Brasil, representar essa ONG aqui no Brasil, e abrir essa filial aqui no Brasil, e começar as operações do Brasil para a América Latina. Então, estavam treinando para que eu pudesse ser o diretor, né, dessa ONG. E tudo bem, mas
ao conviver, eu percebi, apesar dessa ONG ser uma ONG cristã, ao conviver, eu percebi que ela não batia com a minha filosofia. E eu, pensando que era uma pessoa coerente, uma pessoa que ora, eu resolvi não aceitar ou não ir adiante essa proposta de ONG aqui no Brasil. Era cômoda para mim, porque essa ONG tinha uma visibilidade muito grande na Coreia, e tem bastante os atores, atrizes, modelos famosos e também danças, grupo de danças, K-pop, que são cristãos, eles eram embaixadores dessa ONG. Então, para mim era assim, vem aqui, eu vou chamar uma pessoa, por exemplo, se um cantor famoso da Coreia fosse cristão, eu ia trazer, ia juntar todo mundo, vão levantar fundos para fazer essa ação social, etc, etc, né? Então, estava assim, de uma certa maneira, tudo com a faca e o queijo na mão. Aí eu percebi que, dentro das suas operações, dentro das suas objetivos, não batia com a minha filosofia e resolvi abandonar. Então, como assim? Deus, não vou fazer isso porque eu achei que certas coisas não condizem com a tua palavra. Então, assim, o meu discurso era um dos mais bonitos. Senhor, eu não vou fazer isso, não vou aceitar isso, crente que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida. Que nada, passou 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses e nada. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, eu vou voltar para o Brasil. Nada, é incerto. E graças a Deus, a gente tem a nossa fé. E Deus, realmente, através do relacionamento, Ele puxa a nossa fé de uma forma visível. Nós começamos a orar. E Deus falou, você vai voltar ao Brasil. Eu falei, mas como, Deus? Não existe nenhuma proposta, não existe nada. E Deus falou no coração assim, dessa maneira, não para mim também, mas para minha esposa. Você vai voltar do jeito que você veio. Senhor, eu vim aqui sem dinheiro. E tudo que eu tinha era $6.000. E depois de 4 anos e meio também não tinha nada. Você vai voltar dessa maneira? Se você quer que eu vá dessa maneira, como é que fica a minha postura como chefe de família? O senhor devia pelo menos, né, falar, agora a esposa, obrigado por ter trabalhado, né, e ter sustentado seu marido no estudo, agora vamos ao Brasil, agora você pode ter uma vida um pouco mais tranquila. Sabe, como homem eu queria falar isso, mas Deus não vai. E Deus, graças a Deus, a minha esposa também para mim falou assim, e Deus falou ainda, você vai para o Brasil, e você não vai falar para ninguém que você veio. Senhor. Então, as chances de emprego são mínimas, né? Imagina, né? Você vai a um lugar e a pessoa nem sabe que você existe. E confiar nesse incerto. Aí, sexta-feira, quando a gente completou 3 anos, a gente foi lá comer uma coisa muito gostosa. E a gente fez um review nos 3 anos, e aconteceu muita coisa, Se vocês perguntarem para mim, e aí Davi, pastor Davi, como é que vai ser o seu futuro? Eu não sei, eu não tenho nenhuma ideia, mas quando eu olho para o passado, eu posso identificar visivelmente as marcas de Deus. E quando olho para trás e vejo aquelas marcas, aí Jesus fala para mim, acho que agora você pode dar mais um passo. É isso. Não é porque, pastor, eu estou lá na frente, está tudo no controle, eu sei onde vou pisar. Eu vivo de cada passo. E para dar esse passo, não é fácil. Para dar esse passo na fé, em obediência, eu preciso de novo olhar para trás e ver o que Deus fez comigo. Acho que eu posso. Eu acho que eu posso. Eu acho que eu consigo dar esse passo de fé. E cada passo que você vai dar,
em direção a Deus, a sua fé se torna mais notória. Não notória para dizer às pessoas, não. A convicção que você tem sobre Deus, de que Ele é o seu sustento, fica mais evidente. Porque é que Deus falou, vá lá e você não fala para ninguém? Para deixar claro que as coisas que vão acontecer não vai ser nos meus méritos. Não vai ser por causa da, Deus viu, agora estudei lá nos Estados Unidos, tenho um mestrado, viu, a minha capacidade. Deus não queria que Ele roubasse a honra que eu deveria dar a Deus. A única coisa que Deus exigiu de mim é a fé, é a obediência. O resto, fala, está nas minhas mãos. Você confia em mim. Você dá o controle da sua vida para mim. Não é fácil. Deus, é como se eu tinha que abandonar os 10 anos de estudo, assim, deixar de lado e seguir um caminho. E Deus é assim. Ele constrói e desconstrói. Ele constrói e desconstrói. Quando você pensa que realmente esse canal é o canal onde Deus vai falar, Ele não fala mais esse canal, porque nós ficamos viciados naquele canal, e aquele canal se torna um ídolo, um amuleto na sua vida. Ele não quer que pessoas sejam um amuleto na sua vida. É por isso que Ele tira a nossa zona de conforto, para que cada vez mais, como diz aí, cada vez mais nós possamos conviver com o incerto. Porque o outro lado da moeda do incerto é total dependência a Deus. O menino pode mandar seu... Alguém já passou uma turbulência no avião? Eu passei quando estava entre o Bariloche, era o Costa. Aquele dia eu pensei que ia morrer, né? Eram uns, né? Descia assim, não era descia assim, não, ele descia uns, parece que eu estava no Play Center, parece que eu estava num montanha-russa. Falei, ai, sabe, as máscaras caindo, né? A máscara de oxigênio caindo. Falei, é hoje, né? Você vê as malas caindo, fala, Senhor, misericórdia, né? Você pensa que nós temos uma fé boa, né? No fundo ali, nós somos iguais. O menino, ele entrou no avião e ele foi caminhando. Você já deve ter ouvido essa história em outro lugar. E ele estava no avião e viu aquela turbulência. E todo mundo, né, como eu, né, começaram a ficar desesperados. Cada um começou a clamar para o seu Deus. E o menino lá estava na boa. E a pessoa do lado, né, tanta curiosidade, falou, menino, você não está com medo, não? Ela falou, não. Por quê? O piloto do avião é meu pai. O piloto é meu pai. Ele estava lá, eu sei que ele vai conseguir, porque ele é meu pai. É a mesma confiança. O nosso casamento deve estar turbulência. As máscaras estão caindo. Você não vê. Talvez os negócios também, da mesma maneira. Mas isso incerto te leva. Você não pode ficar apenas por um lado da moeda. Você precisa ver o outro lado da moeda. É total dependência a Deus. Como o menino. Você não está desesperado? Quantas vezes entrou fiscal na sua loja? Acho que essa aqui é a 10ª vez. Você não está desesperado? Eu sei que esse negócio não é meu. Eu sei que esse negócio é de Deus. Nós precisamos ser capazes de fazer declarações. Eu sei que teoricamente é fácil, mas nós precisamos dar o controle. Eu falo que não é você saltar a fé do 0 para 100.
O Abraão, ele também na sua vida, a fé dele não foi de 0 para 100, de uma vez. Levou-se 175 anos para que pudesse desenvolver um relacionamento de amizade. Deus falou: esse é meu amigo. Não é um culto que vai resolver os nossos problemas, mas são 30, 50, 70, 80, 90 anos. E quando eu tiver 90 anos, espero eu também dizer: Pai, eu acho que eu sou seu amigo, não é? Você me considera como amigo? E eu quero que Deus fale: você é meu amigo. Você foi fiel nesses 90 anos. Eu lembro quando você era pequeno, naquela época você era mal medroso. A sua fé, né? Meu Deus, mas agora, cada dia, cada ano que passa, a sua fé foi se consolidando, a sua fé foi crescendo, e a sua dependência por mim foi aumentando. Eu gostaria que a sua fé, ou melhor, o seu relacionamento e a nossa obediência possa ser capazes de nos dirigir em meio a incertezas. Eu sou prova clara que Deus tem sustentado. Deus tem me sustentado nesses últimos 3 anos. Eu sou a prova mais clara. E Deus vai sustentar você da mesma forma que me sustentou. Eu quero finalizar fazendo oração de uma pessoa chamada Thomas Merton. Não sei se dá para enxergar. Eu gostaria que todo mundo pudesse ler numa só voz, e nós encerraremos a nossa mensagem com essa oração. Vamos lá. Senhor meu Deus, eu não tenho ideia para onde estou indo, não percebo a estrada que devo andar e nem reconheço a mim mesmo. E o fato de eu achar que estou seguindo tua vontade não significa que assim eu esteja fazendo. Porém, acredite que o desejo de tentar agradá-lo de fato o está. Espero nunca fazer nada além desse desejo. Eu sei que se eu fizer isso, você me guiará pelo caminho certo, mesmo não sabendo o que irá acontecer. Portanto, vou confiar sempre em você. Mesmo que pareça estar perdido na sombra da morte, eu não temerei, pois tu estás sempre comigo. Sei que você nunca vai me deixar enfrentar as dificuldades sozinhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de refletirmos e para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer para nós. Pai, queremos que a nossa fé seja visível, pelo menos visível, Senhor, para os meus filhos, para os meus amigos. Que as pessoas possam reconhecer que o meu viver não é apenas para comer e beber e se divertir, mas o maior propósito da nossa vida é viver conforme o teu querer, Pai. É por isso que nós queremos obedecer e criar um relacionamento que possa nos conduzir, apesar do incerto, apesar das turbulências, apesar das dificuldades, que nós possamos confiar e crer que o Senhor está no controle de nossas vidas. É que oramos em nome de Jesus Cristo.